Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Echa Castillo e eu estou fazendo um projeto de iniciação científica orientada pelo professor José Rodolfo Scarachi Martins. A gente é do Departamento de Hidráulica da Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP e o tema do nosso projeto é fórmulas para estimar as vazões picoefluentes de ruptura em barragens brasileiras no século XXI. Para minimizar as perdas associadas ao rompimento de uma barragem, a Política Nacional de Segurança de Barragens, desde 2010, exige a elaboração de um plano de ações emergenciais, cujo desenvolvimento é baseado na previsão e cálculo dos níveis máximos de inundação, velocidades da água e vazões máximas decorrentes dos cenários de ruptura, visando como objetivos a redução das perdas humanas, de infraestrutura e da biodiversidade. Assim, a regulamentação brasileira descreve o procedimento de inspeção de segurança de barragens. É por isso que fica mais do que justificado a necessidade de desenvolver ferramentas úteis e práticas para mapear e avaliar os riscos potenciais. Uma dessas ferramentas é a modelagem da vazão efluente do rompimento de uma barragem, por meio de abordagens empíricas, matemáticas e computacionais. Um modelo computacional bem conhecido é o software RecHAIS, que requer poucos dados de entrada e pode apresentar uma visão simplificada. Assim, este trabalho utiliza este software para avaliar e comparar o desempenho de diversas fórmulas empírico-práticas propostas por pesquisadores da área para estimar o pico da vazão de uma ruptura de barragem por piping e overtopping das barragens de Urumirim e Chavantes, duas usinas hidrelétricas localizadas no estado de São Paulo, no Brasil. Preliminarmente, várias fórmulas foram compiladas para estimar o pico de vazão do efluente de uma ruptura, cujos parâmetros são retirados dos planos de projeto, das estruturas de estudo e relatórios de estudos anteriores de rompimentos de barragens. A etapa consistiu na implementação do software RecHAIS com as informações de cada caso simulado. Cada caso varia sua geometria da brecha, das condições de contorno, elevação inicial de piping, nos casos de rompimento por piping, o WS em alguns casos, de elevação do reservatório e tempo de formação da brecha. Também foi necessário adotar uma brecha equivalente, pois o software só aceita brechas com formato trapezoidal ou triangular simétrico. O software RecHAIS nos forneceu hidrogramas que possuem informações sobre a vazão e volume máximo em 5 casos de rompimento por piping e 13 casos de rompimento por overtopping, simulados na barragem de Jurumirim. Também foram analisados 2 casos de rompimento por piping e 5 casos de rompimento por overtopping na barragem de Chavantes. Esses resultados foram comparados com os resultados gerados a partir das fórmulas propostas pelos referidos autores. Podemos observar isso no quadro comparativo do caso 7. Neste caso, a vazão calculada pelo software RecHAIS é igual a 39.871 metros cúbicos por segundo. O grau de certeza entre os resultados fornecidos em cada caso das barragens de Jurumirim e Chavantes pelo software RecHAIS e os gerados pelas fórmulas propostas foi calculado e classificado. Podemos ver que muitas poucas fórmulas são capazes de prever resultados próximos aos que obtiveram o RecHAIS, independentemente da quantidade de parâmetros considerados, o que nos permite postular que a seleção correta das informações a serem utilizadas com as fórmulas é mais importante do que a parametrização detalhada. O caso 12 e o caso 5 não tiveram sucesso devido a resultados inconsistentes ou não podendo ser simulados pelo software RecHAIS. Portanto, não foram considerados na análise, levando em consideração que o número de casos restantes é válido e confiável. Podemos selecionar de 3 a 5 fórmulas que estão realmente mais próximas dos resultados do software RecHAIS simulado em ruptura por piping e overtopping. Mais de 50 fórmulas diferentes foram encontradas na literatura, derivadas de diferentes experiências e métodos de abordagem. Em geral, na barragem de Jurumirim, as fórmulas mais precisas em todos os casos são as fórmulas propostas por Froelich e Singh. Em segundo lugar, a fórmula proposta por Mohamed é precisa na maioria dos casos analisados. Terceiro, as fórmulas propostas pelo Corpo de Engenharia do Exército dos Estados Unidos, por Machoni, por Costa e por McDonnell são atendidas em alguns casos. Por outro lado, no caso da barragem de Chavantes, a fórmula mais precisa em todos os casos é a proposta por Pierce. Em segundo lugar, a fórmula proposta por Evans. E a equação da envoltória do McDonnell é cumprida na maioria dos casos analisados. Em terceiro lugar, alguns casos de ruptura por piping existem nas fórmulas de Chun e Chan. Costa, a equação de envoltória de Costa
equação de Hagen e McDonald. Algumas limitações foram encontradas uma vez que algumas equações são homogêneas, possuem descrição de parâmetros muito simples, muito pobres e nem sempre são claras para o usuário final. A utilização da simulação de Heck-Higgs para comparação também pode ser criticada em termos de precisão quanto a aspectos como representação simétrica da brecha, fluxos de alta concentração de sedimentos e outros. Além disso, foram encontradas fórmulas para o cálculo dos outros parâmetros de brecha. Desta forma, há um amplo panorama de estudos que poderá ser analisado em futuras pesquisas. Finalmente, este projeto não poderia ter sido feito sem a ajuda do Programa Unificado de Bolsas de Estudo para Apoio e Formação de Estudantes de Graduação.